meu querido estudante, minha querida estudante, seja muito bem-vindo a mais uma aula no canal VC na Geografia com o professor Vitor Cardenuto. Pessoal, nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre o capital estadunidense, o capital chinês no mundo inteiro, certo? E como que esse capital chega ao mundo inteiro, né? Como que o dinheiro, né, dos Estados Unidos, o dinheiro da China, ele chega e influencia a economia mundial, né? Através das indústrias, e principalmente das indústrias aí que nós conhecemos como transnacionais. As transnacionais, elas eram antes conhecidas, né, como multinacionais, mas a partir dos últimos tempos aí se mudou a nomenclatura para transnacionais, porque reflete com mais precisão o que são essas indústrias, beleza? Lembrando sempre que essa aula aqui é gravada especialmente para meus alunos do 8º ano, lá da escola Monte Carlo, no município de Ilha Comprida, beleza? Dada essa introdução, antes de nós falarmos especificamente desse capital estadunidense, capital chinês, né, no mundo, nós temos que entender um pouquinho como essas indústrias elas foram parar nesses países, né, e quais são os fatores que influenciam a instalação de uma indústria em determinado lugar, beleza? Vamos lá então. Então eu coloquei aqui os fatores locacionais nessa primeira lousa, né? Então o que são esses fatores locacionais? Fatores locacionais são aqueles fatores que influenciam na decisão para a implantação de uma indústria no espaço geográfico. Eu dividi aqui, didaticamente, né, em dois tipos, né? Os fatores locacionais tradicionais e os novos fatores locacionais, beleza? Então os fatores locacionais tradicionais, quais são eles? Matéria-prima, né, mão de obra, mercado consumidor e boa infraestrutura. Boa infraestrutura do quê? De transporte e de energia, beleza? Vamos falar um pouquinho. Quando começou a primeira Revolução Industrial, lá no século XVIII, o principal fator para a instalação e para o desenvolvimento das indústrias é a proximidade da matéria-prima, certo? Tanto que essas indústrias elas vão se desenvolver, principalmente ali no Reino Unido, na Inglaterra, na proximidade ali das minas de carvão, certo? Por que das minas de carvão? Porque o carvão mineral era ali o principal combustível, né, pessoal, para a movimentação daquelas indústrias, beleza? Com o passar dos anos, né, aí foram entrando, por exemplo, mão de obra. Uma indústria não pode funcionar sem mão de obra, né? O mercado consumidor, porque se a indústria produz, ela precisa vender. Então a proximidade da matéria-prima, a proximidade de lugares onde tinha mão de obra, a proximidade do mercado consumidor e uma boa infraestrutura, tanto de energia, como a gente já falou lá da matéria-prima, e uma boa infraestrutura de transportes, isso foi importante para que houvesse um processo que eu coloquei aqui, ó, processo de concentração industrial. Então essas indústrias elas se concentraram principalmente nos países desenvolvidos aí, né, os países europeus, Japão, né, e também os Estados Unidos. Houve uma concentração industrial nesses países, nos lugares que tinham esses fatores locacionais tradicionais, beleza? Quando aconteceu essa concentração industrial? Ela começou lá no século XVIII e foi até uma parte do século XX. Vamos colocar aí até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial, ok? Depois disso, vieram os novos fatores locacionais. Então, os países ricos, né, os países desenvolvidos, os países centrais do capitalismo, eles concentraram as suas indústrias. E, num segundo momento, aconteceu o quê? Surgiram novos fatores. O desenvolvimento aí das redes de comunicações, né, a partir dos anos 70, né, a ocorrência ali dos incentivos fiscais, né, porque agora outras localidades que não eram tão industrializadas estavam percebendo os benefícios que era ter a indústria no seu território. Então eles começam a conceder ali incentivos fiscais, né? Começam a ceder os terrenos, isentar de impostos e uma série de fatores aí que vão fazer com que as indústrias venham para o seu território, para a sua região. E
a mão de obra barata. Por quê? Com essa concentração industrial que ocorreu até meados do século XX, pessoal, a concorrência aumentou. E como vocês devem saber, no capitalismo, a indústria ela busca sempre produzir com custo menor para obter um maior lucro, né? Uma indústria que não tem lucro, ela acaba sendo uma indústria fadada aí à falência, certo? Então, essa necessidade de buscar cada vez mais lucro fez com que essas empresas, essas indústrias, elas olhassem para outros fatores. E esses fatores foram esses que eu falei, os novos fatores, tá? As redes de comunicações, né? Por causa do advento aí, da melhoria das comunicações, essas empresas agora elas podem se instalar longe dos grandes centros, né? Ou mais afastado dos grandes centros. Os incentivos fiscais que fazem baratear, né, o custo da produção e principalmente a mão de obra barata. Esses novos fatores eles vão gerar um processo chamado de dispersão industrial, né? O processo de dispersão industrial ele vai acontecer a partir de 1970 em diante. Tá? Depois disso, nós vamos ter um processo de recentralização, que é agora, já no século XXI, né, nos últimos anos, mas isso eu não vou abordar nessa aula, porque senão essa aula vai ficar muito extensa. E o que a gente precisa entender é isso aqui. O processo de concentração industrial, que ocorreu no século XVIII ao século XX, por causa dos fatores locacionais tradicionais, e o processo de dispersão industrial, que ocorreu de 1970 em diante, que fez com que as indústrias, né, saíssem agora dos países desenvolvidos e fossem industrializar outros países. Um exemplo, por exemplo, o Brasil, né? O Brasil, o México, a Argentina são exemplos aqui na América Latina. Mas também nós temos o exemplo da China, né? Nós temos o exemplo da Índia, né? Na aula, no material teórico, vocês vão ver aí, tem uns mapas bem interessantes que falam desse deslocamento, ok? Quando nós falamos da presença de capital no mundo, nós temos hoje duas grandes potências, tá? Estados Unidos e China. Os Estados Unidos, né, já um país aí consolidado na sua influência tanto econômica quanto cultural e tecnológica no mundo, certo? Porque os Estados Unidos se industrializaram ali no início do século XIX, então eles já têm uma industrialização bastante antiga e uma história já bastante, como eu já falei, bastante consolidada na sua influência mundial, certo? Os Estados Unidos ele é sede de mais de 128 empresas transnacionais, certo? O que são essas empresas transnacionais? A gente já falou sobre isso, mas não custa lembrar, né? Empresas transnacionais são aquelas que têm sede em um determinado país, nesse caso nos Estados Unidos, mas elas atuam, né? Elas possuem filiais em outros países. E essas empresas transnacionais, elas lucram com esse mercado consumidor de outros países, e esse lucro, uma parte dele é designado aí para investimento em outras filiais, né? Para abrir outras filiais em outros países e ampliar ainda mais o seu mercado consumidor. E uma boa parte desse lucro, ele volta para o seu país sede, né? Por isso que os Estados Unidos hoje, eles possuem aí uma economia muito fortalecida, porque as suas empresas atuam cada vez em mais países no mundo, né? Nós temos aí empresas automobilísticas, né? Como a Ford, como a Chevrolet. Nós temos também empresas de tecnologia como a IBM, nós temos a própria Apple, né, que hoje é uma grande empresa mundial, transnacional aí, né? Nós temos empresas como a Nike, a Coca-Cola, são empresas americanas que têm a sua presença consolidada no mundo inteiro. Outro grande fator aí da presença do capital estadunidense no mundo são as suas universidades, né? Os Estados Unidos possuem as principais universidades do mundo que acabam sendo aí buscadas, né, por pessoas do mundo inteiro para estudarem aí o desenvolvimento tecnológico americano, né? Então as grandes pesquisas, as grandes inovações tecnológicas acabam saindo desses grandes centros acadêmicos, como Harvard, como Yale, como o próprio MIT, né? Então essas são as características da presença de capital dos Estados Unidos no mundo. E é óbvio, né, gente? Quando um país ele tem influência, né? Quando ele acaba influenciando no mercado consumidor de um outro país, e isso é fruto do processo de globalização, né? Quando ele tem essa influência,
ele acaba influenciando também de maneira geopolítica. Quanto mais influência um país tem nas economias de outros países, ele acaba ficando mais forte geopoliticamente. Ele acaba tendo mais peso nas decisões que esses países vão tomar, ok? Agora, sobre a China, pessoal, o capital chinês, né, ele está presente aí no mundo mais recentemente, certo? Lembra que nós estudamos, né, que a China ela estava num regime ali socialista fechado, regime comunista fechado, e depois aí quando o Deng Xiaoping, lá em 1976, chega ao poder, então ele faz essa abertura econômica, né, com as suas ideias ali progressistas, e a partir dos últimos anos, né, agora, a China então começa a investir. E onde a China vai investir? A China ela vai investir onde os americanos, vamos dizer assim, não davam muito valor, né? A China hoje é o maior investidor do continente africano. Os países da África estão recebendo uma vultuosa quantia de investimentos chineses. Por quê? Porque a China precisa muito de matéria-prima, a China precisa muito de recursos naturais e é algo que o continente africano tem de sobra. Então, a China investe ali setor de energia, setor de infraestrutura da África, né, para colaborar ali, para colaborar com a distribuição dos seus produtos, né, dos produtos chineses e também no comércio. Ok? No Brasil, a China possui uma grande influência. Nós vimos nas aulas passadas que até o ano 2008, os Estados Unidos era o principal parceiro comercial do Brasil. A partir do ano 2008, a China passa a ser o principal parceiro comercial do Brasil. Então, a influência chinesa, a presença de capital chinês na economia brasileira é muito grande. E no que a China investe? Por exemplo, há alguns anos a China comprou, né? Quando eu falo a China, empresas chinesas, ok? A China comprou a empresa chamada CPFL, que é a Companhia Paulista de Força e Luz, se não me engano. É uma empresa distribuidora de energia, então hoje é uma empresa chinesa, ok? E também a China investe muito pesado no setor agropecuário brasileiro, principalmente no setor que trata da soja. Por quê? A China possui o maior rebanho tanto de suínos quanto de galináceos do mundo. E esses rebanhos eles se alimentam basicamente de soja. Então eles acabam dominando aí essa soja, comprando, né, empresas de processamento desses grãos para ter esse acesso a esse recurso que é imprescindível para a manutenção dos seus rebanhos, ok? Um exemplo disso, nós estamos agora no mês de setembro de 2020, a gravação desse vídeo, é o preço do óleo de soja que subiu aí, porque a maior parte da soja brasileira foi comprada pela China, então falta no mercado interno e acaba influenciando aí, subindo os preços, né? E não é raro a gente ver a economia brasileira sendo afetada por causa da China, né? Nós vimos aí alguns meses atrás, no final de 2019, o aumento do preço da carne, né? Agora nós estamos tendo aí o aumento do preço do arroz e da soja também. Então, para vocês verem como que é importante nós compreendermos essa dinâmica mundial, né? Onde os países que acabam sendo os mais poderosos são os países que investem capital, né, em outros países. E lembre-se bem, investimento. Né? A palavra investimento significa que eu vou investir para ter o retorno, para ter lucro. Né? Ninguém investe para perder. Ou seja, quando o Brasil recebe um investimento chinês, quando o Brasil recebe um investimento americano, não é caridade deles, eles estão visando o lucro. Essa é a lógica do mundo capitalista. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, os meus alunos sabem onde me encontrar. E fiquem atentos aí às atividades que vão ser disponibilizadas no portal Estou Aprendendo, aqui da Rede Municipal de Ilha Comprida. Beleza? Um grande beijo, um abraço, fui!